Dá para colocar peças de uma bicicleta de estrada numa mountain bike para ela melhorar e ao contrário também? Sim, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Kleber, eu já vi mountain bikes andando no pelotão de bicicleta de estrada na Marginal Pinheiros e estava acompanhando. O que é isso? Será que o cara é muito bom, muito treinado ou elas realmente conseguem andar junto com a bicicleta de estrada? Então, quando acontece isso, provavelmente ele colocou o pneu o mesmo de uma road bike e a relação também, entendeu? Aí onde que ele vai perder é na aerodinâmica por conta do guidão reto, que ele não consegue se abaixar tanto. Mas isso. Só isso? Porque os quadros são completamente diferentes, né? Sim, as dimensões são completamente diferentes, mas foi uma adaptação muito bem feita para fazer isso, entendeu? Bom, acho que o ponto de partida é o quadro, né? Mas olhando assim, você vê que o quadro da mountain bike é muito mais longo que o quadro da bicicleta de estrada. E para usar ela para esse fim não fica muito esquisito? Fica gigante? Exatamente, porque assim, eu tenho um 74 mais ou menos, e se eu uso uma bicicleta de estrada, eu vou usar uma 54 ou uma 56, que eu uso 56 normalmente. Então o horizontal top tube, essa medida aqui, ó, né? É 54,5 ou 56. Se eu for pegar uma mountain bike do meu tamanho, vai ter um horizontal de 63, ou seja, vai dar uma diferença aí de uns 7 centímetros, mais ou menos, de diferença. Então, isso tem que ser levado em consideração. E aí que entra como você pega no guidão, né? Então, o guidão de mountain bike é um guidão reto. Sim. O guidão de estrada tem a projeção, tem o quanto ele vai para frente. Exatamente é isso que dá mais ou menos 7 centímetros, que é a diferença. Então, colocar o guidão da bicicleta de estrada na mountain bike, jamais, né? Porque fica totalmente fora do padrão, né? Fica muito para frente. Se você estava com uma mountain bike do seu tamanho, vai dar errado. Agora, para você fazer isso, você tem que transformar uma mountain bike numa gravel, ou que é o que vai acabar acontecendo, né? Menor, né? Você precisa de um tamanho menor. Então, assim, se a minha mountain bike é tamanho G, ou M ou G, você vai ter que pegar uma PP ou P, para dar certo isso daí. Porque entendeu? aí você põe o guidão lá para frente e no resultado final vai ficar certo, né? Aí sim, entendeu? Aí dá certo. Então, para ilustrar o que a gente conversou, é o seguinte, ó, o guidão de mountain bike é como essa parte reta do guidão de estrada. Então, a parte reta você vai segurar aqui. Olha só, tem a projeção e ainda tem um manete. Então, numa bike de estrada ou gravel, como essa daqui, você vai segurar aqui ainda para frente. Super então, para frente, né? Então, tem toda essa diferença aqui, que isso tem que compensar no quadro. Então, quem usa uma mountain bike para esse fim, né, com o guidão original, o guidão reto, para ter esse avanço, ele ter uma posição mais baixa, mais aerodinâmica, um bar-end resolveria, né? Coloca o bar-end, aí você tem esse avanço que você tem aqui, é mais ou menos isso? É isso daí, pode perceber que todo mundo que usa uma mountain bike adaptada para a estrada acaba usando o bar-end. Porque na hora do sprint, ficar em pé, você fica bem lá na frente também. E também não, principalmente quando você vai subir. É a posição de mão mesmo, né? Que fica melhor também, né? E tem uns bar-ends mais longos, né? Que fazem assim, ó. Tá? Curvo. É perfeito, sabe para quê? Para você segurar aqui e apoiar o antebraço aqui. Então você fica na posição mais aerodinâmica, como se fosse numa road bike. Numa reta, numa descida. Exatamente. Kleber, a primeira alteração que o pessoal faz é trocar a roda da bike, ou se for uma 29, trocar só o pneu, né? Mas a 26 é mais complicado fazer isso, né? Uma mountain bike 26. Exatamente. Tem também o fator altura da roda vai interferir na altura do movimento central. Então, assim, você pega uma 26, coloca pneu fino só no aro 26. Abaixa mais ainda. Abaixa pra caramba. Então você vai ter que tomar muito cuidado para não bater o pedal numa curva. Curva que dá para fazer pedalando, pode pegar o pedal no chão. Pode pegar o pedal, ficar esperto. E o freio perdeu, né? Porque se uma mountain bike com V-brake, você troca a roda, o aro vai lá para cima, a sapata já não pega mais, né? Então aí tem as adaptações como está feito nessa bicicleta aqui. Essa a gente adaptou fazendo uma peça nova para colocar o freio mais para cima. Mas existem também peças pequenas que, inclusive tem pronta, feita na China, anodizada, tal, bonitinha. Você tira a sapata de freio, instala essa peça dentro do freio,
e vai ter um novo ponto para instalar a sapata. Então, quer dizer, vai ficar mais para cima e vai alcançar o aro 700. Só que vai acabar com a alavanca do freio, né? A alavanca era aqui, aí vai ser aqui, não sobra muito, né? Mas dá para usar. Teoricamente vai frear menos, né? Mas vai ficar na posição. Vai ficar na posição. A sorte é que o aro 700 da bicicleta de estrada e o aro 29 da mountain bike são exatamente da mesma altura. Não muda nada. O que muda é a largura, né? A bicicleta de estrada usa um aro estreitinho, a mountain bike usa um aro mais largo, né? Então ajuda, né? Então, ajuda, mas antigamente os pneus de estrada eram muito utilizados a medida 23 milímetros de largura. 700 por 23. 700 por 23. Hoje em dia, né? Hoje em dia até os profissionais estão usando 700 por 25 e fica muito boa, a bike fica muito gostosa e não perde tanto rendimento assim usar um pneu 700 por 28. Fica muito mais gostoso para treinar e muito mais confortável. Então, um pneu 700 por 28 pode montar sem problema no aro mountain bike. Agora, do outro jeito, não. Se colocar um pneu 700 por 23 ou 25 num aro de mountain bike, não é tão Fica bom. Totalmente fora da geometria, né? Fica aberto, né? E aí também pode dar problema de escapar o pneu, coisa assim. Essa Urbana do Fernando já veio com aro 700 e pneu 32. Então ela já era uma bike já para andar rápido na cidade. Aí a gente trocou a roda, aproveitou e colocou um pneu de estrada mesmo, 25, né? E trocamos também a pé de vela, que era tripla, né? De tipo mountain bike, assim, com uma coroa menor. Colocamos essa mais estradona mesmo, com 2 velocidades, para a bike andar mais rápido. Mas você vê que ela já tem uma geometria que lembra mais a bicicleta de estrada. Foi mais fácil, né? Então, esse nível de adaptação é um nível de adaptação pequena. Sim, né? Muito simples, muito fácil, só aumentou a relação. E aqui está usando o pedal mountain bike, né? Então que fica também mais versátil para usar na cidade. Então, nesse caso dessa bicicleta, foi colocada uma coroa maior, mas como é uma híbrida, isso até ficou fácil de fazer. Tem mais espaço aqui, né? Porque essa largura aqui, ó, a largura do quadro aqui, numa mountain bike, tem que ser bem mais largo, cerca de uns 2 centímetros, para caber o pneuzão. Então, o chain stay, que é isso daqui, vem muito para fora. Aí você tem que colocar uma coroa grande e vai ter que vir muito para fora. Aí sai da linha da corrente. Ou seja, as coroas vão ficar para cá, o cassete aqui teria que vir para cá também. Ou seja, o eixo tinha que ser mais largo. Então, aí fica muito complicado fazer a transformação. E a chance da coroa encostar no quadro é enorme, né? Imagina tentar colocar uma coroa maior nessa mountain bike para transformar ela em algo parecido com bicicleta de estrada, né? Já está bem perto aqui, né? Uma coroa maior ia bater no quadro na hora, porque é muito largo, né? Então, nesse caso aqui, se for manter esse mesmo pé de vela e a coroa tiver que ser colocada nesse lugar dessa aqui, é impossível, porque os dentes dessa coroa já estão quase batendo aqui, ó, no quadro. Então imagina se é uma coroa maior, ela vai bater com certeza aqui. Então o eixo precisa aumentar, muda a linha da corrente, o chainline. O câmbio vai ter que ter um alcance muito maior para ir buscar a coroa lá longe, né? Já que ela ficou afastada, né? Exatamente. Então o nível de adaptação num caso desse aqui é bem difícil. Eu já fiz e é um trabalhão. Você tem que calçar o central para jogar a pé de vela mais para fora. Aí vai muito. Você tem que colocar calço entre o spider da pé de vela e a coroa para trazer de volta. Ou seja, dá um trabalhão de dias, né? Até você achar o componente que bata ali, dê um acerto mais ou menos, né? E ao contrário, hein? O que dá para usar da mountain bike na bicicleta de estrada? Olha, hoje em dia nem tanto, porque o mercado, né, já viu essa necessidade de oferecer bicicletas de estrada com uma relação um pouco mais leve para subir bastante montanha, que o pessoal está fazendo muito desafio, né, de longa distância, com muita montanha. Então, antigamente usava-se o câmbio de mountain bike na bicicleta de estrada para ter a haste do câmbio longa, né? Então, que é o chamado long cage, para permitir que se colocasse uma relação mais leve, ou seja, pinhões maiores, numa bicicleta de estrada. Simplesmente um cassete de mountain bike mesmo, né? Exatamente. Qual deles, né? Porque tem 32, 34, 36 dessa era antiga, né? O pessoal começou a usar até 28,
num câmbio normal de estrada, com o short cage, o haste curta. Câmbio curto. E depois aí o pessoal quis ter mais necessidade de bicicleta... Subida forte mesmo. Com relação mais leve. Aí começou a colocar 32, 34 e o pessoal até abusa demais dessa história. A gente vê bastante bicicleta de estrada equipada com pedal de mountain bike, né? Acho que o cara tinha primeiro a mountain bike, depois comprou a bicicleta de estrada e para aproveitar ali a sapatilha, o mesmo tipo de encaixe, né? Qual o motivo? Então, às vezes o cara tem uma mountain bike e tem uma bike de estrada e se ele for usar uma sapatilha só, vai ser uma sapatilha de mountain bike para fazer as duas coisas. Porque uma sapatilha de estrada para usar no mountain bike não dá, porque se ele tiver que pisar na lama tal, o taquinho não vai encaixar mais no pedal. Já era. Então essa que foi a dificuldade inicial para desenvolver pedal de encaixe para mountain bike. Por que o da mountain bike é tão menor do que o da bicicleta de estrada? Tem alguma explicação técnica para isso? Então, foi por conta de justamente você poder encaixar e desencaixar o pé cheio de lama, de terra, no pedal. Então tem um escoamento para lama, tal que no caso de pedais de estrada não tinha isso, né? Lá no início do mountain bike, em 89, teve ciclistas de estrada, Marcos Mazzaron, por exemplo, veio correr mountain bike e chegou a correr prova de mountain bike na época com pedal de encaixe, porque não existia ainda o pedal de mountain. E aí o que acontece? Qual que é a diferença na prática, né? Vocês podem perceber que um taquinho de mountain bike ele é 5 vezes menor do que um taquinho de estrada. O que impacta isso pedalando? Você vai dividir toda a força que você faz numa área maior. Então a sola do pé vai sofrer menos. Então fica mais confortável e dá mais rendimento usar uma sapatilha de estrada, um taquinho de estrada dessa forma, né? E no caso de mountain bike, imagina um pé muito grande e só isso daqui, transferindo a força, toda a força de um cara grande, gigante, num pedal. Então é muita pressão. Então acaba mexendo muito. Né? Acaba mexendo muito. Então a sola toda, o desafio é a sola de uma sapatilha de mountain bike ser muito rígida para transferir isso e o pé não sentir. E tem também o aspecto de que na mountain bike você tira o pé toda hora e pisa em lugar difícil, vai subir um morro empurrando a bike, né? Tem que ser mesmo uma sapatilha com taco pequeno e de metal, né? Resistente, porque esse aqui é de plástico, né? Exatamente, não é só isso não, por isso que a sapatilha de mountain bike também tem cravos, né? E tem até esse cravo aqui para ajudar a empurrar na subida e mais borracha para você caminhar. Né? E a sapatilha de estrada não. O que é uma bicicleta de estrada? É para você montar na bicicleta, pedalar trocentos quilômetros e só desmontar uma vez. Ela foi feita para isso. Então, por isso que a sola é toda lisa, olha só. Imagina você ter que descer e empurrar na terra, ferrou, entendeu? E também tem o lance que a gente estava vendo aqui do nível de rigidez do solado. Quanto mais rígido for, mais você vai transferir toda a sua força para o pedal. Então é por isso que o mercado luta nesse sentido. Essa aqui está dizendo que é 8, essa escala é que é de 1 a 10? É o nível de rigidez. Quanto maior... Está quase na rigidez máxima. Exatamente. Essa aqui é uma rigidez muito alta, fibra de carbono para passar toda a energia. Quando você tem nylon ou mais plástico aqui, o solado é mais mole, entendeu? Todas essas adaptações são interessantes, né? O brasileiro é muito criativo, né? Mas não fica 100% perfeito, né? Sim, por isso que existem vários tipos de bicicleta, né? Então tem uma bicicleta desse tipo que é mais versátil, que é a gravel, né? Que nós já falamos aqui. E também um cara que começa a fazer muito isso numa mountain bike para virar uma road, assim que ele tiver a oportunidade, ele vai comprar uma road. Porque o que mais ele já está acontece. buscando isso, né? É isso aí. Obrigado, Clé. Valeu. Obrigado a vocês. Bem tudo de bom. explicado. Deu para o pessoal entender bem esse nível de adaptação. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu. Cara, gostei de ver você sem muleta, sem bengala, sem nada, hein? Porra, meu. Passou uma boa, mas agora já tá sossegado. Até dá pra pular. Dá pra dar pulinho já. É isso aí, nossa. Ótimo. Agora é só acabar de tomar antibiótico. Filé. Tá na reta super final. Putz, aí voltar a pedalar mais forte. Né? Boa. Valeu. Valeu.